Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, eu queria lhe convidar para ver a nossa playlist, ver o conteúdo produzido, vai verificar que o nosso trabalho está focado na imigração para Portugal e nos assuntos relacionados à nacionalidade, vistos e todos os outros processos necessários para um cidadão estrangeiro permanecer legalmente em Portugal. Portanto, dê uma olhada. Gostou do conteúdo? Então, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho no YouTube para receber os futuros vídeos produzidos aqui pelo canal automaticamente. Para vocês que já são seguidores e inscritos aqui no canal, que já estão conosco há mais tempo, nosso muito obrigado. E esperamos continuar com a sua colaboração. E como é que isso acontece? Casos particulares, processos em andamento, tem dúvidas, querem conversar a respeito, manda aqui para o Instagram. Sugestões de pauta, comentários sobre vídeos, críticas, enfim, o que for, está aberta a nossa lista aqui embaixo do vídeo. Vocês podem aí, então, se manifestar. Agora, dentro das nossas possibilidades, nós responderemos e entraremos em contato com você se necessário for. Sempre dentro das nossas possibilidades. Nem tudo aqui que vem para o canal é objeto de produção de vídeos e tudo mais. E isto, como é que a gente faz? Através de resposta direta, através de short. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no TikTok e nós estamos no LinkedIn. Portanto, meio de nos encontrar não falta. É só procurar e você vai nos encontrar na internet. Muito bem, vamos falar a respeito da degradação dos serviços públicos em Portugal. Em especial, aqui nós vamos falar da AIMA. Coloquei aqui talvez um título denúncia, mas é uma denúncia, é trazido a público. Por quem? Por uma própria, né, representante do sindicato dos servidores da AIMA. Ela que traz esta nota a público, trouxe, aliás, não é? A gente tem uma fila de conteúdos a produzir, tem muito. Então, hoje nos debruçamos sobre este caso para trazer para vocês aquilo que esta senhora Manuela Nilza Ribeiro, representante do novo sindicato da AIMA, Sindicato dos Técnicos de Imigração. Sindicato e mais sindicato e mais sindicato e mais sindicato. Portanto, agora também temos um sindicato da AIMA. E ela trouxe a público aquilo que é a situação dos servidores deste órgão do Estado português, que trata de todos os processos, de todas as situações que envolvem os imigrantes aqui em Portugal. Então, eu vou trazer para vocês alguns tópicos daquilo que foi colocado por esta senhora, e que para mim é uma denúncia sim, é uma denúncia para o Estado, é uma forma de fazer com que se torne pública a situação daqueles que lá trabalham, né, e por muitas vezes sofrem, né, sofrem com a falta de paciência até, né, do imigrante, que às vezes se revolta com a inércia do Estado em resolver a sua situação, e que também, por muitas vezes, a situação é criada pelo próprio, porque veio de forma ilegal. E isto fez com que um dos tópicos aqui abordados por esta senhora, pela senhora Manuela Nilza Ribeiro, vai tratar exatamente desta situação, que não é nada mais, nada menos do que aquela história dos 400 mil processos pendentes. Esse número é um número aproximado, mas que dizem ser 400 mil. Acho que certeza mesmo nem o próprio Estado tem. Mas isso não é objeto deste material, e sim tratar um pouquinho e mostrar um pouquinho daquilo que é a realidade daqueles que lá trabalham. Então é a tal da história. Muitas vezes eles ouvem aquilo que não necessitariam ouvir, porque não são culpados pela situação. A culpa é do Estado. E a outra parcela de culpa, talvez, do próprio imigrante que fez a coisa errada e quer descontar no funcionário da AIMA a sua raiva, a sua ira contra o Estado. Mas quando o errado é ele e não o Estado. Vamos ver isso então? Eu vou
trazer estas informações para vocês. Eu vou colocar na tela para vocês o conteúdo desta entrevista e assim a gente pode dar uma passada rápida sobre este assunto. Vamos lá, então, ver o que se passa aqui? Manuel Zenilza Ribeiro, representante do novo sindicato da AIMA, Sindicato dos Técnicos de Imigração. Ela já era, né, uma servidora do CEF, do antigo CEF, do extinto CEF, e agora da AIMA, e oferece uma visão detalhada e crítica sobre a atual situação da instituição. Muito bem. O sistema foi degradado, isto é óbvio, é público e notório. Todo mundo sabe disso. Basta ler um pouco das notícias que saem aqui na mídia e são comentadas e transmitidas pelos canais aqui em Portugal, para que você se intere e fique a par do que se passa. Quanto aos processos, o glorioso número, 400 mil, diz ela, a AIMA enfrenta atualmente um backlog de 410 mil processos pendentes, maioritariamente manifestações de interesse. Ribeiro aponta que a falta de pessoal especializado e de recursos informáticos contribui significativamente para este problema. Em testemunho na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o presidente da AIMA, Góes Pinheiro, reconheceu a gravidade da situação, alertando que é essencial resolver os problemas atuais e assegurar uma capacidade de resposta flexível para as futuras variações de procura. Pois bem, já foi dito, já foi anunciado, já foi prometido que vem por aí respostas. E para que isto não se prolongue no tempo, este número de 400, 410, como diz aqui, não cresça, o que é que o Estado fez? Fechou a porta. Fechou a porta no bom sentido. Fechou a porta não para a imigração legal, mas para a imigração clandestina. A imigração que vem ocorrendo em Portugal de forma descontrolada. E com isso, algumas das atitudes foram já tomadas por órgãos que trabalham em paralelo, e deveria de ser assim mesmo, que é finanças, que é segurança social e que é o pessoal da área da saúde. Ou seja, falamos aqui já num vídeo anterior do NIF, do NICE e do número de utente. Os 3 números, os principais pilares para que você consiga residir legalmente em Portugal. Então, essa união de esforços, a troca de informações, faz com que esta engrenagem funcione. Então, o governo deu o primeiro passo, tirou os números do artigo 88 e 89 que facilitavam a entrada. Por consequência, fecharam o número de inscrição social. E ainda falta o NIF e o número de utente. E tudo isso para quê? Para vir a cumprir uma regra que está disposta no artigo 58 da Lei de Estrangeiros, e fala que quando se faz um visto de residência para Portugal, automaticamente representação consular, por sua vez o Estado português, confere a este imigrante, que tem então um visto, ou que está pleiteando um visto de residência para Portugal, receba de forma provisória estes 3 números, o NIF, o NIS e o número do utente. E quando ele se apresenta em Portugal, aí sim, isto passa a ser definitivo. Depois que ele tem, evidentemente, o quê? Um trabalho e um título de residência. Então, esta engrenagem são passos a seguir um atrás do outro. Subindo a escada degrau por degrau, nós chegamos ao topo. E quem quer dar o passo de 2 em 2 ou de 3 em 3, ou chega lá em cima muito cansado, ou vai tropeçar e vai cair da escada. Simples assim. Depois, então diz ela aqui que tem esses 410 mil, que tem problemas na informática, e tem sim, todos sabemos, não há sistemas, não há plataformas disponíveis para fazer muita coisa que poderia ser feita por forma automática, e aí criadas regras para que a plataforma fosse utilizada de uma forma adequada, de uma forma a não permitir fraudes, como foi e como é sabido e notório, já foi aqui divulgado e o próprio Estado já admitiu que o sistema informático é uma peneira de garimpo, que passa tudo, não é?
onde se colocava dentro da plataforma uma folha em branco e o sistema aceitava. Bastaria dizer que aquilo é um formato PDF, ponto. E ele aceitava tudo. E certamente no meio desses 410 mil tem muita coisa do gênero. Tá? Assim como dentro desses 410 mil tem pedidos de pessoas que sequer se encontram em Portugal. Umas porque saíram daqui com o protocolo da manifestação de interesse para trabalhar em outros países e outros porque já debandaram, deixaram Portugal mesmo e não tem mais interesse. Então esse número de 410 mil é o número de processos que eles têm conhecimento no sistema, mas não quer dizer que tem 410 mil esperando e que vão se apresentar 410 mil. Tá? Então é por aí. O número pode reduzir e deve reduzir no momento em que eles passarão a chamar estas pessoas. Muito bem, depois, um ambiente de cansaço e desilusão. Ribeiro descreve um ambiente de desilusão e cansaço entre os funcionários, exacerbado pela imagem negativa, e é bem isso que eu falei há pouco. A imagem negativa da instituição que passa para as costas, né, é imputada ao servidor que está ali. E sequer passar das suas ações. Cerca de 100 funcionários manifestaram o desejo de sair do órgão. Um número preocupante para a agência. Segundo ela, abre aspas, tememos que seja bem mais do que 100. Fecha aspas. Acrescentou Ribeiro, sublinhando a perda da identidade e respeito dos trabalhadores junto da opinião pública e do poder político. Isso é verdade. As pessoas não aguentam mais a pressão. Por quê? O imigrante chega lá e quer descarregar e quer resolver a sua situação e acha que a culpa é do Estado. Mas quem ouve é o servidor, é aquele que está ali no balcão, é aquele que está na mesa para fazer o atendimento. E isto, evidentemente, leva à insatisfação, à desilusão com a vaga e o cansaço, o estresse destes funcionários que ali se encontram. Depois, medidas e expectativas para o futuro. Talvez aqui nós encontremos um alento. Vamos ver. O plano apresentado pelo governo inclui pontos positivos, como a decisão de acabar com as manifestações de interesse. Boa, é isso mesmo. Uma medida que Ribeiro considera justa e essencial para evitar o crescimento contínuo das pendências. Porque é este processo que alimentava, que fomentava toda a fila de processos pendentes e de trabalho que muitas vezes poderia ter sido resolvido de maneira simples e rápida se as pessoas fizessem o visto consular para entrar em Portugal. Porque há 2 anos atrás resolveram criaram uma regra que sequer foi aplicada até o dia de hoje. Isto facilitaria a vida de toda essa gente. No entanto, Manuela Nisa Ribeiro alerta que esta mudança deve ser acompanhada pelo reforço dos postos consulares para garantir canais de imigração regular. De novo, fizemos vídeo aqui falando deste assunto. A degradação do serviço consular. Vamos aumentar daqui 1 ano, 1 ano e meio. Gente, é muito tempo, 1 ano, 1 ano e meio. Mas, infelizmente, o governo, como eu sempre digo, é um paquiderme enorme, branco, é um elefante branco, tá? E ele se move lentamente. Infelizmente é assim, o Estado é assim em qualquer lugar. Se a iniciativa privada ou o dono da empresa resolve contratar, vai lá, anuncia a vaga e traz para dentro aquilo que ele precisa. E quando não precisa, demite. O Estado não pode agir assim. O Estado tem regras diferentes. Não pode contratar livremente e também não pode demitir livremente. Tudo requer um processo e estes processos são demorados. Claramente que as manifestações de interesse não poderão acabar da noite para o dia. Há que ter um hiato transitório de tempo. Mas o caminho é, sem dúvida, este. Uma task force interna foi criada para abordar as pendências com objetivos mínimos estabelecidos para cada funcionário. Apesar disso, Ribeiro aponta uma falta de confiança por parte do governo no trabalho árduo dos funcionários da AIMA, evidenciada pela criação de uma estrutura de missão adicional. O Estado português, como também já foi falado, já é público, criou uma força-tarefa. Para quê? Para ajudar a AIMA no sentido de conseguir desovar esses 400 e tantos mil processos o mais rápido possível. Porque não é só manifestação de interesse, é renovação de título, é título de cidadão europeu, é renovação, é cartão de residência definitiva. Quer dizer, são muitos, é o pessoal do estudo.
Todos dependem deste órgão. Então, este é um dos órgãos mais importantes para um país que nem Portugal, que depende de imigração. E ele deve ser abastecido com mão de obra qualificada e treinada, portanto, e com tecnologia de ponta para que as coisas funcionem. Se não tiver essas duas coisinhas, isto vira um caos. E o caos está instalado. A criação do novo sindicato surgiu da desilusão e sentimento de desproteção. Enfim, aquela fala a respeito do sindicato, né? E ela conclui que, para o futuro, Ribeiro espera definição, reconhecimento concreto da especificidade das nossas funções, estabilidade e respeito. A AIMA enfrenta desafios significativos, mas com uma liderança clara e um plano estratégico bem definido, há esperança de que a agência possa superar os obstáculos atuais e garantir uma gestão eficaz dos processos migratórios em Portugal. É verdade. Se o Estado fizer a sua parte e olhar com atenção, com cuidado, porque é sabido por todos que Portugal precisa do imigrante, então, da mesma forma, ele tem que responder. Não é só abrir a porta e deixar entrar. É ele criar regras claras que sejam aplicadas tempestivamente e não esperar 2 anos, e que vai dar 2 anos e alguma coisa, para ser aplicada uma regra que já está lá, está criada, só ninguém aplica. Por quê? Ninguém sabe. Má vontade do Estado, talvez. Tá? Porque falta de integração das entidades envolvidas, talvez. Talvez este tenha sido o problema. Conversar, chamar estes órgãos e conversar e colocar à disposição da AIBA a ferramenta necessária para isto. Porque imaginemos que eu vou ao consulado, quer dizer, eu não vou ao consulado, eu vou à VFS, a gloriosa VFS, pedir o meu visto. Eles analisam lá os meus documentos, analisam, né, entre aspas, e entregam isso para o consulado colocar o selo. O consulado, por sua vez, quando coloca o selo e concede o visto, então ele deve, junto, fazer o quê? Dar o NIS, dar o NIF, dar o número de utente. Temporário, mas lá. Fazer a marcação no CEF, extinto CEF, desculpe, na AIMA. Mas por que não o fez? Porque ele não tem acesso à plataforma da finança, ele não tem acesso à plataforma da segurança social, e ele não tem acesso à plataforma do serviço de saúde para conceder os números. Então tem que haver uma integração. Ou ele manda o processo para cada uma destas entidades e espera que ela, dentro de um prazo hábil, né, que seja rápido, conceda um número e informe ao consulado qual é o número. Assim como acontece com um casamento, por exemplo, preliminar de casamento. A pessoa chega aqui e quer casar com um português. Como é que faz? A conservatória faz lá o que é de competência dela, e aí ela tem que mandar uma consulta para a AIMA, para que a AIMA se manifeste e diga que essa pessoa não tem nenhum impedimento, ou se tem impedimento, qual é o impedimento, por exemplo, de permanecer e de residir em Portugal, ou sequer até de entrar em Portugal, porque ela pode ter restrição para o espaço Schengen, por exemplo, e aí o processo não é aprovado. Então, tem de haver uma integração. Agora, a conservatória manda para lá um e-mail. E aí fica esperando 1, 2, 3, 4, 5 meses para uma resposta. Às vezes até mais. Da AIMA. Do antigo CEF. E o processo de casamento não acontece. E a conservatória se entope de serviços e de pedidos que não conseguem andar. Porque depende, de novo, da boa vontade do outro órgão. Ah, mas são informações sigilosas. Gente, tudo é sigiloso dentro do Estado até um dado momento. Agora, certas informações poderiam ser disponibilizadas dentro da estrutura. Dentro da estrutura. Não pode sair dali. É Estado. De um jeito ou de outro. Se a conservatória precisa dessa informação, por que ela não acessa essa base de dados e vai verificar? Ah, mas aí, doutor, o negócio é sigiloso e não pode. Tá. Bom, é assim. E é por isso, por falhas informáticas constantes, que este pessoal não consegue trabalhar. E se eles não conseguem trabalhar, quem paga a conta é o imigrante.
e a sociedade de uma forma geral, porque aí está cheio de imigrante ilegal dentro do país, cheio de gente indocumentada dentro do país, cheio de gente que não consegue resolver a vida, que não consegue ir a um médico no serviço de saúde porque o seu título venceu, seu cartão venceu, tiraram o médico de família, quando tem, né? Quando tem, porque não tem o quê? Título válido. E por que não tem título válido? Porque a instituição não dá conta de atender. Por quê? Falta gente e falta tecnologia. Então, vamos mais uma vez esperar que as promessas do Estado português se cumpram. Eu me coloco aqui do lado desta senhora e torço para que isto aconteça o mais breve possível, porque somente assim, com ações firmes, muitas vezes duras e muitas vezes mal interpretadas até pelo imigrante e pela população em geral, mas é somente assim que vão conseguir colocar a casa em ordem. Infelizmente é isso. Este é o recado do dia de hoje e vamos adiante. E certamente nos encontramos aqui no nosso canal com novos materiais a serem produzidos. Um grande abraço a todos e até breve.